Lucas, agora eu quero te fazer um convite pra gente voltar. Imagina se você voltar pra tua infância, não é? Aquele menino sonhador. Quando você lembra da tua infância, imagina o Lucas pequenino. O que que esse Lucas diria para o teu eu do presente? Para o Lucas de hoje? O Lucas pequenino dizia ao Lucas de hoje. ah, não sei, talvez dissesse que para não me esquecer dos princípios e valores que me passaram, Boa. porque sem isso não sou nada, porque foi isso que me trouxe até aqui. Verdade, Então uau. acho que é importante isso. Muito bom. Daqueles momentos em casa com os meus pais a dizer faz isto, faz isto. A educação toda. Eu tive mesmo uma educação top. Os meus pais para mim são do mais alto possível porque foi a educação que me deram, desde a igreja, Deus, a igreja em casa, os princípios, os Uau. valores, ajudar os teus amigos, não sejas egoísta, todas essas coisas, tipo, Muito bom. foi mesmo muito boa a minha Vocês educação. têm o hábito de ir à igreja ou não é por Temos, isso? todos os domingos. É, boa. E. Somos evangélicos. Os meus pais foram batizados no Rio Jordão, em Israel. Então eu Uau! nasci já com... Pronto, o meu Com nome é essa Lucas base. e o segundo é Samuel, dois discípulos da Bíblia. Uau! Pois é. Já nasci no berço do certo. Coisa boa. Que não é fácil, continuar no certo É, sempre. porque muitas pessoas às vezes nascem na igreja, não é? E depois desviam-se, principalmente na juventude. Algumas pessoas fazem o caminho inverso. Então, desde já quero mandar aqui um abraço, parabéns, né? Para os pais do Lucas, para a irmã e o irmão dele Merecem, também. merecem. É uma família muito bonita. E hoje eu te digo uma coisa, que a família, na sociedade que nós vivemos, no mundo de hoje, está muito atacada, né? Eu vejo isso um bocado. Que muitas famílias têm sendo, de fato, muito atacadas. Nunca na história houve-se, né, tantos divórcios, tantos conflitos, diferentes interpretações de família, a dizer que não, agora é assim, agora é assim. Por exemplo, a minha cunhada vive na Alemanha, né? E ela começou a namorar um rapaz da Alemanha já há muitos anos e tudo. E graças a Deus também eles são boas pessoas, mas eu e o meu esposo uma vez estava ouvindo um documentário que lá na Alemanha, na Holanda, em alguns países tem muito agora já uma coisa que eles chamam de poliamor. Ou seja, já não é considerado uma traição, porque as pessoas relacionam-se com mais pessoas ao mesmo tempo. Imagina, às vezes, um homem com duas mulheres, ou dois homens com duas mulheres, ou seja, três ou quatro ou cinco ou mais na relação, por isso que eles Poliamor. chamam de poliamor. Isso é muito grave, porque eles pintam aquilo, entre aspas, como sendo uma coisa linda, Aceitável. de liberdade, aceitação, não é? De que aquilo é normal. Às vezes vivem todos na mesma casa, às vezes vivem em casas diferentes e vão trocando ali os dias da semana que cada um se relaciona. Aí, às vezes, nascem filhos daquela relação, a criança tem 2 ou 3 pais, 2 ou 3 mães. Então, assim, eu sou uma pessoa muito de respeitar a todos, né? De não ter preconceitos. Mas eu acho que a sociedade precisa entender que existe uma coisa que é comum, igual esse tipo de coisa lá naquela zona é comum, mas não é normal. Existe o normal e existe o que é comum. E cada vez mais, principalmente os jovens, a gente vê que tem coisas que tá, entre aspas, ficando banalizado, porque é comum de se ver, né? Jovens muito novinhos, assim, a fumar, a fazer coisas, né, que não deveriam, a ter vícios de jogos, a andar pela rua, assim, a acelerar como se estivesse numa corrida de Fórmula 1 e coisas assim do gênero, que as pessoas vai ficando comum, mas tem que entender que isso não é normal. O pai e a mãe precisam, assim, dar uma base, não é? Mais estruturada para a família. Porque eu acredito que se a família for bem estruturada, minimiza-se muitos outros problemas na Sim, sociedade, como a violência, como várias outras coisas, né? bastante mesmo. Sem dúvida alguma, sim. Concordo plenamente com o que estás a dizer. E, de facto, a família começa em casa, não é? E uma das coisas que os meus pais sempre disseram, olha, a igreja é em casa, que é a educação é em casa. E nós somos o exemplo daquilo que vocês vão ser amanhã. Pá, e nós sempre nisso foram muito, muito top mesmo. Isso E é eu no mundo muito. dos negócios, olha, quando eu entrei no mundo dos negócios foi uma coisa que fiquei um bocado chocado. Porque muita gente acha, o mundo dos negócios tudo muito bonito, dinheiro, ok, e a ganância, os problemas, as invejas. É. Só quando eu entrei no mundo dos negócios eu achava que era algo cor-de-rosa e de nada vi que era algo muito escuro. E eu, É. oh meu Deus, Onde é que eu tô me meter, tenho né? que já fazer alguma coisa para balizar Sim. pronto, estes tipos de energias e de envolvências.
Mas é isso. E eu admiro a tua postura, Lucas, porque eu até estimulo, né? Não sei se o Lucas pensa em escrever livro, coisas assim do gênero. Ainda não, mas um dia, quem sabe. Quando quiseres falar comigo que eu posso te auxiliar. Eu tenho 5 livros publicados, depois até vou lhe presentear aqui com algum deles. E esse daqui, por exemplo, eu acredito muito que você vai gostar. Que fala Mentalidade e Performance. Um novo rumo para a vida pessoal e profissional. Porque tudo começa na nossa mente, não é? Muitas coisas começam na nossa mente, mas o que muda a nossa realidade é a nossa performance, os nossos comportamentos, decisões, ações, né? E quando a gente olha para esse cenário, a postura da pessoa conta muito, né? Então, você tem uma boa postura e se você escrever um livro, né, gravar mais aulas na internet até, enfim... ensinar mesmo, ter um braço educacional de ensinar as pessoas, porque os jovens precisam muito disso, muito mesmo. Eu sinto que sim, eu posso dizer-te que recebo muitos jovens todos os dias nas minhas redes sociais a pedirem-me ajuda, orientação, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, achas que é certo, achas que não é certo, e isso acaba por cada vez mais ser notável. Há muita falta de informação. Há muita falta de informação. E se calhar existem muitos jovens com sucesso, mas há poucos jovens que postam ou divulgam o sucesso e como é que lá fizeram para lá chegar. E de facto a população precisa de ser influenciada para conseguir ter aqui algumas bases de como fazer e quando e de que forma mais correta. Boa. E agora eu quero te convidar a fazer aquela pergunta anterior que eu te fiz, né? Do que o seu Lucas do passado diria para o seu Lucas de hoje. Nós vamos fazer ao contrário. O que o Lucas de hoje, o que tu dirias para aquele miúdo, né? Quando tu era criança. E depois, o que tu vai dizer pro teu eu do futuro? Ok, o Lucas 2 dizia àquela criança, ouve os teus pais. Pronto, essa é certinha. Essa é certinha. Porque, pronto, efetivamente, há uma fase da nossa vida que nós não sabemos nada. Sim. Então, o que nos ensinarem é o que nós vamos aprender. Se me ensinarem a falar inglês, falo inglês. Se me ensinarem a falar chinês, falo chinês. Ponto. Então, o que me ensinarem em casa vai ser a base, vai ser os ingredientes que eu vou levar para a minha vida, não é? E tem muitas crianças e jovens que entram numa fase de rebeldia, querem se querem rebelar. Ouvir os pais. Se o pai e a mãe falam uma coisa, eles querem fazer totalmente o oposto, né? Isso aí, não percebo, mas de facto acho que o melhor conselho é esse. Ou seja, ouve os teus pais, porque de facto alguém que se preocupa contigo na vida é os teus pais, não é os teus amigos. E tinha uma educação também da minha avó que teve muito presente na minha vida, que ela dizia, olha, amigos tens poucos, conta-se pelos dedos. E eu na altura era miúdo e tinha pai 30 ou 40 amigos e dizia, não, tenho o José, a Maria, não. Às vezes quando crescer muda. E agora o que é que tu diria pro teu eu do futuro, assim, quando você olha a tua projeção do futuro? Para o eu do futuro, eu diria para nunca perder a humildade de querer aprender mais. Porque eu acho que um homem, ou uma mulher, ou um empresário, ou uma pessoa que não é humilde ao ponto de querer aprender com os outros, acaba por cair rapidamente, ok? Porque nós temos a vida, são dias, não é? Horas, minutos, e todos os momentos tudo muda, ok? O que eu sei hoje, talvez daqui a um ano seja totalmente diferente. Então nós temos que estar em constante evolução, em crescente crescimento e aprendizagem. Portanto, uma pessoa que é desumilde ao ponto de dizer eu não quero aprender mais, não dá. Então, dizia que para continuar a ter a humildade de querer aprender mais com os outros e com quem sabe, porque é a melhor forma de estar na vida, com uma postura correta e leal de querer aprender.